Eu quero ler uma passagem aqui na Bíblia, em João capítulo 20, no versículo 11. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhes eles: Mulher, por que choras? E ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E, tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscais? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. E ela, voltando-se, disse: Rabone, que quer dizer mestre. Interessante como Maria, que esteve tanto com Jesus, não o reconheceu, a sua fisionomia física, tendo andado com ele, como os demais discípulos, comeram com ele, dormiram ao lado dele, pescaram com ele, andaram de barco com ele, estiveram no templo com ele, nas montanhas, no Monte das Oliveiras, e de repente não conhece Jesus, olha para ele e pergunta: o senhor sabe para onde levaram o corpo do meu Senhor? Jesus: mulher, por que você chora? Por que está chorando? Porque levaram o corpo do meu Senhor. Porventura o senhor não sabe para onde? Jesus disse: Maria. Ela reconheceu e exclamou: Mestre! Que coisa linda, que coisa tremenda. No domingo bem cedo, Maria vai ao sepulcro e vê a pedra removida. Quem removeu a pedra? Nós temos que olhar Mateus 28, 1. Diz que Maria Madalena foi ver o sepulcro na madrugada, e eis que houvera um grande terremoto. Por quê? Porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou removendo a pedra e assentou-se sobre ela. Agora veja o aspecto desse anjo. Como um relâmpago, vestes branca como a neve. Amém? Glória a Deus. Então os guardas, assombrados, caíram desmaiados, de medo, de susto, de ver aquela cena, como mortos caindo no chão. Mas o anjo disse às mulheres, que Maria estava acompanhada: não tenhas medo, sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Ide dizer aos seus discípulos. Em Lucas capítulo 24, verso 5, e perguntado a Maria e as demais:
Porque buscais o vivente entre os mortos? Por que buscais os viventes entre os mortos? Por que buscais aquele que vive, que está vivo entre os mortos? Esse anjo é o mesmo que pergunta a Maria: mulher, por que chora? Mas ele se revela quando se dá a conhecer a sua alma, chamando ela de Maria. Porque ele estava irreconhecível. Porque não se deu de cara a conhecer no aspecto daquele homem, filho de Maria. Não faz sentido você conviver 3 anos com a pessoa, andando com ela todos os dias. Você sabe até o que ele gosta de comer, sabe as maneiras da pessoa. E de repente você encontra que a pessoa não conhece. No caminho de Emaús, Jesus cruzou o caminho daqueles 2 discípulos. Perguntou o que ele estava conversando, eles olhou para ele. Ué, você não sabe o que aconteceu aqui? Você é estrangeiro? Jesus, varão valoroso, profeta, mataram ele, crucificaram. Maior injustiça que já se ouve. Jesus, oh meu Deus, honesto de coração, não está escrito na lei, nos profetas, que convinha que o Cristo padecesse e ao 3º dia ressuscitasse dos mortos? E foi conversando, e foi falando, e eles não conheciam ele. Quando chegou lá no entroncamento, Jesus falou: tá bom, tchau, vou continuar por aqui. Esses corações queimavam, estava queimando os corações. Eles disseram: fique conosco, que já se faz tarde, não te vás, vamos para casa, tu és o nosso convidado, nós vamos lavar teus pés, nós vamos preparar uma ceia, passa a noite na nossa casa. Jesus se foi para lá, se reuniram para a mesa. Jesus pegou o pão e o partiu. Quando Jesus quebrou o pão, qual simboliza a palavra, partiu a palavra, os seus olhos abriram e eles o conheceram. Mas não foi os olhos carnais, foi os olhos espirituais, os olhos de outra dimensão. Porque ele estava irreconhecível nessa dimensão. Ele teve que se dar a conhecer. Por que ele se deu a conhecer? Porque se ele não se desse a conhecer, não haveria a prova da ressurreição. Para haver a prova da ressurreição, ele teve que se dar a conhecer. Porque eles eram carnais. Porque a fé deles era uma fezinha pequena. E a notícia foi correndo: o Mestre ressuscitou. O Mestre ressuscitou. E os outros que não viram, não creram. Quando eles estavam lá fechados, Jesus surgiu. Paz seja convosco. Oh meu Deus, eu nesse corpo aqui, eu não posso. Se eu pular para cima, o mais alto que eu pular, eu tenho que voltar. Porque é uma lei da atração da física, que tudo que sobe tem que descer. E 2 corpos não podem ocupar o mesmo lugar no mesmo espaço. Nesse corpo, se eu mandar a cara na parede, eu vou quebrar a cara, não vou atravessar. Tem que ser um corpo espiritual. Tem que ser um corpo de outra dimensão. Jesus não bateu na porta, Jesus não quebrou a porta, ele surgiu e disse: paz seja convosco.
Mas e aí? Tomé disse, eu não creio. Aí aonde? Aí em Lucas 24:36 ele fala, não, olha aqui minhas mãos, olha aqui, ó. Olha aqui meu lado, olha meus pés. Vê que eu sou eu mesmo, a carne e osso. Vê que eu não sou um espírito. Se ele não fizesse isso, eles não creriam em sua ressurreição. Então foi assim que ele saiu a reunir os seus discípulos após a sua ressurreição. Quando você mostra essas maravilhas, a mente denominacional já sai dizendo que você está dizendo que não há ressurreição, que você está pregando que não tem ressurreição. As pessoas às vezes não entendem o assunto da eleição da graça, predestinação, e gritam, isso é doutrina do diabo, só porque não entende o assunto. Quando você mostra um simples batismo no nome do Senhor Jesus Cristo nas águas, a pessoa te xinga, te agride, só porque não entende o assunto. Então, ele teve que se dar a conhecer. Mas um corpo de 16 elementos desta criação, ele não pode de maneira alguma entrar numa casa se a porta não abrir. E Jesus chegou e surgiu, paz seja convosco. Então, no caso de Maria aqui, a mulher é um tipo perfeito da igreja natural. Ela está aqui num tipo perfeito da igreja natural, buscando o vivente entre os mortos. Buscando o vivente entre os mortos. Mas quando ela recebe a revelação de quem ele é, que é ele mesmo, ela vai correndo anunciar aos discípulos. Depois que vem a revelação de que é ele, antes chorando, pensando que era o empregado do cemitério. Você não sabe quando roubaram o corpo do meu Senhor, levaram. Maria, mestre, oh Jesus, que coisa linda, que coisa, Deus fazendo em morfe. Oh, mãe, esta revelação não foi para os sentidos do corpo, audição, visão, o qual emite essas imagens, a sonoridade, para o cérebro, para razoamento e pensamento dos homens. Foi uma revelação de alma, não para os olhos. Ele se deu a conhecer em sua alma. Jesus, para provar a sua ressurreição, ele teve que se dar a conhecer, como eu já citei, Lucas 24:36. Para aquele crente sem fé, igual Tomé, se eu não ver com o olho carnal, se você não me provar, eu não creio. Eu não creio. E até hoje, para a igreja natural, é a mesma coisa. Para o crente natural, sem o batismo com o Espírito Santo, é a mesma coisa. Ele só reconhece aquele Jesus que se fez um pouco menor do que os anjos. Ele só conhece aquele Jesus que despiu de sua glória, que esvaziou-se a si mesmo, que tomou a forma de homem, e sendo na forma de homem, não usurpou ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo até a morte de cruz. Mas sendo ele consumado, veio a ser a causa de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Então, até hoje, para a igreja natural, para o crente natural, ele só conhece aquele Jesus que se fez um pouco menor que os anjos, o filho de Maria. Eles não reconhecem o que Paulo diz, que já cessou do pecado. 1 Pedro 4:1. Ele já finalizou a obra da redenção. Ele já voltou para o Pai. Meu Deus do céu! Como podemos dizer que cremos
em onés, na unidade de Deus, ainda está pensando, criando um outro Deus, um corpo de carne humana, sentado lá no céu à direita do Deus Pai, esperando a ordem para voltar para a terra. E você voltar para a Santíssima Trindade, ou então para a dualidade, sei lá. Mas para Paulo, não precisou disso. Ele apareceu para Paulo no caminho de Damasco na forma do Logos, na forma da luz. E Paulo ficou cego para ver Deus. Primeiro Deus teve que cegar os olhos carnais de Paulo. E ele teve que ir lá na rua direita, lá receber oração, voltou a ver com dificuldade. Está 3 anos no deserto, está com dificuldade para ler os pergaminhos. Ele teve que deixar o corpo dele no chão e ir até o terceiro céu. Oh, my! Para ser testemunha. Ele diz como abortivo. Por que abortivo? Fui estudar isso, que foi o último, derradeiro, depois de tudo. Oh, glória! Que grandeza! Jesus aparece para ele e diz: eu sou Jesus, quem você está perseguindo. Ele havia regressado àquela luz do Logos. Então, para Paulo, não precisou de mostrar sinal de mão, não precisou mostrar os lados, não precisou mostrar parágrafo, versículo. Paulo diz: eu conheci ele por uma revelação. Eu não aprendi com homem nenhum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Nem voltei lá em Jerusalém para estar com aqueles que antes de mim foram apóstolos. Eu conhecia Jesus, foi por uma revelação. Oh, glória! Paulo não conheceu ele fisicamente, não andou com ele fisicamente. Como ele poderia aparecer em carne humana? Ele poderia vir caminhando pela estrada e para encontrar com Paulo e dizer: Paulo, por que você me persegue? Não. Ele já havia cessado do pecado. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, mas já cessou do pecado. Se fez um pouco melhor do que os outros, mas já voltou para o Pai. E depois disso já voltou para a sua igreja. E está vivo hoje, escondido, velado, em um corpo de crentes. O seu tabernáculo eterno, o verdadeiro tabernáculo da fé. Os outros são denominações. Essa é a verdade. Paulo não conheceu fisicamente. 2 Coríntios 5,16. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16. Tem gente por aí pregando que vai ressuscitar em 16 elementos. Que vai voltar aqui para pegar o corpo. Ou voltou e pegou o corpo dele, que ele é carne humana. Ele está em carne humana, que ele tem aquele corpo. Deus ressuscitou o pecado. Ele se fez pecado para te redimir, mas ele voltou para o Pai. Ele não ficou aqui em carne humana. Ele voltou para o Pai, ele pagou o preço. Ele encarnou para derrotar o diabo no terreno de Satanás. Todo homem derrotado, todo homem caiu, todo homem fracassou, todos os profetas falharam. Quando Satanás viu, ele falou: oba, desceu no meu terreno, que agora eu peguei ele, que agora eu derrubei todo mundo. Mas Jesus veio e venceu, porque eu não podia fazer, porque eu não podia vencer, porque eu não dei conta. Por isso que Paulo escreveu aos Colossenses: diz: nós somos perfeitos nele, ele é a nossa circuncisão, somos salvos nele. A fêmea não era levada ao 8º dia do templo. Ele foi igual
A mulher não era levada à fêmea, não é? A circuncisão é para o macho. Sara estava salva em Abraão, a mulher de Jó também. A igreja é salva em Cristo. Em profeta nenhum, em homem nenhum, em igreja nenhuma. Ela é salva em Cristo. Uma pessoa disse para mim, irmão, a pessoa ser um profeta e está perdido. Eu falei, a pessoa ser Espírito Santo está perdido. É cada coisa que só a graça de Deus para nos dar paciência. Há duas igrejas. A que é nascida da carne e a que é nascida do Espírito. A Jerusalém que é de baixo e a Jerusalém que é de cima. Estamos louvando um Cristo vivo, ressurreto. Um Cristo vivo que diz que ia para o Pai e falou, um pouquinho de tempo vocês não vão me ver, mas só mais um pouquinho e ver-me-eis de novo, que eu vou e venho para vocês. Não vos deixarei órfão, virei para vocês e vou fazer morada em vocês. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim e eu em vocês. O mundo não me verá mais. Religiões não me verão mais. Anás e Caifás não me verão mais. Vós, os crentes, vós me vereis. Estamos celebrando, adorando um Cristo vivo, entronizado em nós. Não estamos louvando um Cristo morto. Não estamos aqui em memória de quem já morreu, com celebrações, com hóstias e tanta coisa, suco de uva, celebrando a memória de quem morreu, memória de quem está na lembrança. Mas Cristo não está em nossa lembrança. Não estamos aqui com Cristo histórico. Não estamos aqui lembrando do filho de Maria, que andou na Palestina. Ele já venceu o pecado, ele já pagou o preço, ele já voltou para o Pai e já está agora vivendo em um corpo de crentes. Colossenses capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 27. E tem gente que tem coragem de falar que isso é mentira. Não estamos celebrando um Cristo segundo a carne, de maneira alguma. Estamos anunciando esse anjo poderoso de Apocalipse capítulo 10. Ele desceu do céu com o livro da redenção aberto em sua mão. Ele estava vestido de uma nuvem, com arco celeste. Seu rosto era como o sol e seus pés como coluna de fogo. Como eu gostaria de ter tempo agora, na próxima mensagem, quem sabe, desmiuçar o que é vestido de uma nuvem, arco celeste, rosto com o sol, pés como coluna de fogo. Apareceu na ilha de Patmos um olho de fogo, cabeleira branca, cinto de ouro. Não me leva a mal ter ouvido um padre dizendo que Jesus era a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que existia no céu o Filho Eterno, e que ele encarnou alma e corpo, e que ressuscitou alma e corpo, e está no céu sentado à direita de Deus, alma e corpo, intercedendo por nós, alma e corpo. Fiquei pensando, meu Deus, Isaías 43:10. Antes de mim nenhum Deus formou, depois de mim nenhum outro haverá. Eu sou o Senhor, eu anunciei, eu salvei. Uau! Pensei que existia um Filho Eterno, mas que antes de mim nenhum Deus formou. Aí você olha para uma situação como essa, como que pode? Como que pode? Esse corpo foi feito para esta dimensão. Se você quer ir para o céu, vou dizer assim,
nas mansões celestiais, naquela terra além do rio, esse corpo aqui não vai não. Porque a própria gravidade não deixa ele sair da terra. Segura ele aqui. Para você sair daqui para lá, na velocidade do pensamento, sem necessidade de uma espaçonave, você precisa de um corpo celestial de lá. Não dessa criação, Paulo falou. Você precisa desse corpo gloriosíssimo como o corpo dele. Agora, qual que é o problema? Está no corpo dele, qual estava no corpo de Moisés. Foi uma confusão. Satanás queria o corpo para fazer idolatria, para fazer confusão. Deus só pegou o corpo, não deixou. Escondeu, acabou. E se deixasse ali, ia levar esse corpo para a terra lá, ia ficar idolatrando o corpo, a carne e o sangue de Moisés. Deus não permitiu. Deus tem tantos corpos, tanta aparição e manifestação, na luz, no fogo, na coluna de fogo, em carne humana quantas vezes. Apareceu para Abraão, comeu e bebeu leite de vaca. Ah, Jesus comeu e bebeu com ele. Sim, já havia feito isso antes, lá em Gênesis 18. O grande eu sou tomou forma em um corpo físico, comeu e bebeu leite de vaca. Mas daí, eles querem provar isso, que é a carne do sangue. Ué, ele comeu e bebeu, comeu um peixe, tem alguma coisa de comer aí? Comeu mel, comeu peixe com Pedro. Comeu com eles de novo, e daí? Ele já havia feito isso antes. Um corpo que pode aparecer e desaparecer. Quantas formas ele já apareceu? Qual é o corpo dele então? Qual é a forma dele então? Nós temos a forma do corpo gloriosíssimo dele, quando eu deixar esse tabernáculo, quando ele desfizer de São Paulo, eu já tenho um outro, não desta criação caída, não dessa primeira criação, não desse primeiro Adão terreno, mas do segundo Adão, o Senhor, o qual é do céu, o corpo celestial, para vestir um Espírito eterno, Filho de Deus. Essa é a grande verdade. Estamos testemunhando uma ressurreição de um Cristo vivo, vivendo em nós, e não celebrando a memória de um Cristo segundo a carne, de uma ressurreição segundo a carne. Lembra que Paulo falou, 2 Coríntios 5,16, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, ainda que eu conheci o irmão Paulo segundo a carne, pode dizer, todavia você não conhece mais assim. Porque a carne para nada serve, para nada aproveita. Não há nada de bom na carne. Eu conheço ele pela palavra. Eu conheci ele pelo homem interior. Porque pelo homem exterior, eu já sei. Você já sabe que não há nada bom em mim. Não há nada bom em homem nenhum. O bom está dentro. O bom está velado. O bom é o Filho de Deus, é Cristo. Então quando você largar esse corpo para trás, Paulo diz, você então entrará naquilo que é verdadeiramente eterno. Eu quero que eles me mostrem na Bíblia. Me mostrem na Bíblia que eu me arrependo. Aonde foi que diz que nós vamos voltar aqui para pegar corpo no cemitério? Para pegar corpo lá no mar? Para pegar corpo lá na floresta? Debaixo da terra? Me mostra. Mostra para mim que eu creio. Mostra onde Paulo falou isso. Mas pelo contrário. 1 Coríntios 15:37. Não é a semente que você planta que sai para fora. Ela não sai, ela morre lá, ela apodrece, fica lá. A vida que estava nela que sai para fora. Não é esse corpo que sai do sepulcro, mas o homem interior é que vai encontrar com eles nos ares, nesse céu eterno, com essa vestimenta branca, com essa coisa gloriosíssima por toda a eternidade. Eu nunca mais gostaria de voltar aqui em aspecto algum. Para nada. Para que Deus precisa disso, irmão? Você já tem um outro. Para que Deus vai mesclar o pecado, mesclar a primeira criação com a segunda? Aonde Paulo ensinou isso? Não está na palavra, está
na tradição que os pregadores colocaram, isso foi passando. Isso tem uma origem, veio do catolicismo romano, essas falsas doutrinas. E quando você prega isso, eles falam que você está pregando falsa doutrina. Porque eles amam ficar na tradição do erro, do engano. Mas, veja só, Maria estava buscando Jesus entre os mortos. Ela não tinha o Espírito Santo, ela não tinha a revelação. Mas depois que Jesus se revelou a ela, ela saiu correndo com o testemunho que ele estava vivo e foi falar aos seus discípulos. Quando você, como Paulo, que não andou com ele, não tem foto dele, porque não tirava foto naquele tempo, não tem um quadro pintado dele, não existe nada. Você não o conheceu fisicamente, mas você o conheceu. Você o conheceu por uma revelação. Foi por uma revelação que você o conheceu. Mas a igreja natural, o crente nominal, ele está aí, ainda acreditando que Jesus é aquele mesmo filho de Maria. Ele não é mais humano, ele já cessou. Ele se fez um pouco menor do que os anjos. Deixa eu ler isso aqui, que é maravilhoso. Essa palavra é tão grande demais. Hebreus capítulo 2. Olha só. Olha só. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos. 2 versículo 7. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pela aflição o príncipe da salvação deles. E visto como os filhos, verso 14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, carne e sangue, se fez homem. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso, fiel, sumo sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo, porque daquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Essa é a verdade. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Encarnou na semelhança da carne do pecado. Romanos 8:3, Romanos 8:6 e 7:8. A carne é pecado, a carne é inimizade contra Deus, a carne para nada serve. É inimiga. Por isso você tem que criar de novo. E esse novo homem, Paulo diz, Efésios 4:24, é criado em toda justiça, bondade e santidade. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, espírito vivificante. O segundo homem, o Senhor é do céu. O primeiro é terreno, o segundo é do céu. O primeiro é terreno, o segundo é do céu. Você quer pegar o terreno, quer pegar aquilo que está caído e levar para o céu. Tem jeito. Deus abençoe. Parece que minha bateria eu não cuidei, ela vai acabar agora, então eu vou ter que concluir. Deus abençoe, um beijo, um coração, um abraço. Irmão Paulo Pereira, um fortíssimo abraço. O senhor vai ver, o senhor entrou agora, parece que vai ver aí a gravação toda, os irmãos podem olhar. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.